Olá, seja bem-vindo aqui à nossa live de hoje. Vou receber aqui, uma convidada muito especial aqui, que é a Fernanda Mafra. E já vou te contar o seguinte, a gente vai ensinar aqui ao vivo uma ferramenta de coach financeiro que você vai conseguir aplicar na sua vida. Seja bem-vinda, Fernanda. Muito bom ter você hoje aqui para contar um pouquinho da sua história pra gente. E eu já contei aqui pro pessoal, fiz spoiler, já contei que a gente vai ensinar uma técnica de coaching financeiro que a gente usa com os nossos clientes, que você vai ensinar pro pessoal aqui, que a pessoa pode usar na própria vida. E a pessoa fica naquela dúvida, né? O que que eu faço? Não sei o que eu faço da minha vida. Será que eu compro um monte de presente ou não compro? Será que eu viajo ou não viajo? Será que eu coloco meu filho naquela escola mais cara? Ou será que eu coloco na escola mais barata? Sabe essas dúvidas que vocês... Não sei se vocês têm, né, gente? Mas eu tenho. Você tem também, Fernanda? Todo dia, né? Todo dia tem uma dúvida. Então a gente vai ensinar vocês a usar uma ferramenta de coaching para lidar com essa situação, beleza? Então, Fê, para a gente começar, conta aí um pouquinho da sua história para o pessoal. Como é que você veio parar aqui na formação em coach financeiro? Me conte aí um pouquinho dessa sua história. Bom, primeiro, muito obrigado por estar aqui com você. Sou muito grata a você, a todos do Instituto Soper, você sabe disso. E a minha história com o Fincoach foi muito assim, inusitada, né? Muitas coisas estavam acontecendo na minha vida. Eu estava passando por um processo de síndrome do pânico e eu sofri muito durante o período mesmo que eu tinha alguns requisitos, algumas coisas há muito tempo que eu tinha síndrome do pânico, mas eu não imaginava que chegaria, Aham. porque eu demorei muito para buscar ajuda, né? E aí, depois que passou todo esse processo, eu fiz um tratamento e tudo, eu precisava de uma mudança na minha vida. Porque eu Sim. atendi como terapeuta, mas eu não estava muito feliz mais fazendo aquilo, eu precisava de mudanças e eu precisava de uma mudança financeira. Porque eu Uhum. tinha muitas dívidas no período que eu estava por esse processo. Eu tentava suprir aquilo que eu estava sentindo emocionalmente, comprando coisas, comprando Ah, que não precisava, que não agregava mais assim na minha vida, não tinha valor, né? E aí foi muito engraçado assim, porque eu conversei com Deus, eu escrevi uma carta para Deus, eu até deixei a carta aqui, ó, oh, que linda! a carta para Deus um dia de madrugada que eu não conseguia dormir. E eu falei para ele que eu precisava de uma transformação, eu precisava de uma vida nova, que eu conseguisse ter os meus sonhos novamente, que eu fosse feliz, porque eu não estava mais feliz. E eu olhava Uhum. para minha filha, eu via ela crescendo, eu queria estar melhor para ela e eu não conseguia. Era uma coisa que estava faltando algo na minha vida. E aí conheci, gente, a Aline Soffer. Conheceu no Instagram. No Instagram. Comecei Hum. a seguir a Aline Sopper, assistia todas as aulas. Gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Essa mulher entrega tanto, mas tanto, que só pelo fato as aulas dela ao vivo aqui pelo Instagram gratuitas, você já aprende muito, já faz uma tremenda diferença na sua vida. E aí ela abriu a formação para a turma 2 do FinCoach e eu não podia Hum. entrar na turma 2. Naquela época eu ainda não tinha como, eu não tinha cartão de crédito mais, porque eu perdi todos os meus cartões, Uhum. muitas dívidas mesmo, com banco e tudo. E aí eu falei, não, eu vou me programar. Eu fiz algumas técnicas que a Aline ensinava, então eu vou me programar para a próxima turma. E aí eu me programei para a próxima turma. Aí eu fiz novamente, porque eu já tinha feito o workshop, né, da turma 2, Uhum. mas coloquei meu relógio para despertar no dia que abri as inscrições, porque os bônus é maravilhoso. Então, se você ainda não se inscreveu, gente, não perde tempo. É sério, muito a pena. E aí eu coloquei o relógio para despertar, abri o e-mail e fiquei esperando a mensagem. Entrou, eu já fui, já comprei a formação, fiquei entre os 10 primeiros, ganhei uma mentoria com ela individual.
trabalho, olha, é impagável, gente. Aline Sopper. Eu sou fã mesmo de carteirinha, porque foi através de tudo isso, né, do FinCoach, das ferramentas que eu utilizei comigo e utilizo até hoje, que tem transformado a minha vida, que tem trazido significado, brilho nos meus olhos, alegria, qualidade de vida, de tempo com a minha família. Então faz muito sentido tudo isso para mim. Estou muito É feliz muito mesmo. bom, né, Fê? Você estava falando, né? Algumas pessoas passam pelo processo de depressão e aí, mesmo fazendo tratamento e melhorando, saindo da depressão, acabam não tendo mais. Ficou tanto tempo distante, né, da vida, do trabalho, de tudo, que sai da depressão, mas fala, cara, e agora? O que eu vou fazer? Né? Como é que eu retomo a minha vida? Então, isso é bem legal falar, porque quando você ajuda outras pessoas, claro que a gente está falando depois que ela saiu do processo de depressão, porque para sair do processo de depressão, você tem que procurar ajuda médica, né? O psicólogo, o psiquiatra e tudo. Agora, saiu do processo de depressão, você precisa ocupar. A gente precisa ocupar a mente, precisa sentir que faz diferença no mundo. Porque eu tenho isso também, né? Quando a gente vê que a gente ajuda outra pessoa, a gente começa a trazer uma, né, uma alegria, uma felicidade pra gente, um senso de propósito. Eu não tô aqui no mundo à toa, tipo, não acordei só para pagar a conta, né? Agora eu acordo para ajudar outras pessoas também. Então, acho que isso faz muita diferença, né? Diferença. E é uma coisa assim que, a partir de tudo isso, né, e das ferramentas mesmo do FinCoach, da metodologia, que eu comecei a colocar em prática, eu comecei a dar mais valor ao meu eu mesmo, a pensar em mim. Então, hoje, eu medito mais diariamente, eu faço, é muito difícil o dia que eu não medito, eu pratico a gratidão escrita, então eu não fico só agradecendo mentalmente, tudo aquilo, aquela energia que gera desde o início do dia, nossa, você leva uma vida muito mais leve e um propósito diferente, realmente. Você atende um cliente, você sai de lá, parece que você tomou, assim, uma injeção de hormônios do bem. Você está baseado na injeção. É isso mesmo. E é até legal você falar isso, porque às vezes a pessoa pensa assim: ah, mas é coaching financeiro. Coaching financeiro só faz planilha. Ah, é chato. Gente, a coisa que a gente menos fala é do dinheiro. Por quê? Porque o dinheiro é um recurso. Então, para a gente ter o dinheiro, para a gente se relacionar melhor com ele, para a gente conseguir manter, a gente muda comportamento, a gente muda pensamento, a gente muda a vida, entendeu? E aí, mudando a vida, a relação com o dinheiro fica muito melhor, né? Ó, E não só com o dinheiro, né, Fê? Porque aí melhora a relação com casamento, com filho, com família. Gente, é verdadeiro. Melhora tudo, né? Você que já passou por problema de endividamento, né, Fernanda? Na hora que você está endividado, é meio que você está com, sabe? Tudo tá ruim, você não quer falar com ninguém. você não quer ver ninguém, você não quer receber ninguém na sua casa. Você fica assim, ó, um mundo paralelo, parece que você não está existindo mais. E tem até É, uma aula que fala sobre isso, que os sintomas, né, de quem está endividado é o mesmo sintomas de uma pessoa que é dependente química. Porque sim, o da gente, ele só fica naquilo ali. E é só coisa sim. ruim que acontece realmente dentro da gente. Uma clareza. Não, agora eu sei o que eu vou fazer, o ponto de partida que eu tenho que dar. E você começa a agir realmente no que você Sim. precisa. Eu não sei se quem está aqui assistindo essa live com a gente já passou por isso, mas às vezes a pessoa está endividada, ela quer ajuda. Aí ela vai lá e procura um crédito daqueles créditos pré-negativados, achando que vai resolver o problema dela. Ou então ela vai e pede dinheiro para agiota. Já vi um monte de gente fazer isso. Pedir dinheiro para agiota. Aí o que ela arruma? Ela arruma outro problema. Por quê? Porque aquele crédito que as pessoas emprestam para o negativado é alto demais, então acaba virando uma conta praticamente impagável depois. Ou se você pede para o agiota, pior ainda, né? Porque agiota, é agiota, tá, gente? É crime, agiotagem é crime, mas a gente sabe que existe.
Então, a pessoa, quando ela está endividada, que ela não tem como pedir apoio para alguém porque ela tem vergonha. Então, às vezes, ela anda na rua e ela acha que tá escrito assim na testa dela, ó, SPC Serasa. Não sei se vocês que estão assistindo a gente já passou por isso, mas a pessoa, ela acha que todo mundo sabe que ela está devendo, sabe? Como se fosse uma coisa assim, muito ruim. Então, o sentimento de quem está endividado é muito ruim. Quando ele vem para um processo de coaching, primeiro, o coach vai trabalhar com ele para melhorar a autoestima dele. Que dívida é ruim, gente? É, mas todo mundo está sujeito a passar por um momento de dívida. Não é só quem é irresponsável, nada disso. Todo mundo está sujeito. Ninguém quer, mas pode acontecer. Porque acontecem coisas na vida inesperadas. Algumas coisas que causam endividamento, tá? Por que o divórcio geralmente causa endividamento? Imagina, você está casado ou está morando com alguém. Aí vocês têm uma casa, vocês têm uma conta de TV, uma conta de internet, vocês dividem tudo quando duas pessoas trabalham, não é isso? E aí, quando separa, cada um vai ter que assumir uma conta nova. Então, isso desestabiliza financeiramente. Concordam comigo? Alguém aqui já passou por essa situação? Às vezes não de se endividar, mas de ter sim um aumento de despesas, um aumento, um desajuste financeiro porque acabou se separando. Então, divórcio é uma das coisas que desestabiliza a pessoa financeiramente e pode causar endividamento, certo? Segunda coisa, demissão, desemprego. Gente, pode acontecer. Eu estava comentando ontem, até lá no Fórmula de Lançamento, com algumas pessoas que me perguntaram como que eu fui parar no coach financeiro, né? Advogada, dona de escola, como é que eu fui parar no coach financeiro? E eu estava contando que em 2014 a gente teve uma crise financeira assim no país, né? Só que no Rio de Janeiro foi maior ainda. Porque eu tinha uma escola de educação infantil, com crianças pequenininhas, igual sua filha, sabe, Fernanda? Só que os meus clientes da escola, a maioria que trabalhavam aqui no Recreio, eu sou do Recreio, a minha escola era no Recreio e tudo, eles eram a maioria de 3 setores, tá, Fernanda? Que era petróleo, construção civil e médicos. Em 2014, a gente teve uma crise séria, e aí, petróleo e construção civil foram lá embaixo, pá. Muita gente ficou desempregada. Muita gente, um monte de obra que parou, um monte de engenheiro que ficou sem emprego. Então, os pais das crianças da minha escola começaram a dever escola. Desses 3, só salvaram os médicos, porque eles continuaram com o cliente. Mas o pessoal do petróleo e da construção civil, sabe, foi tenso. Então, quando eu vi um monte de pais que trabalhavam, que tinham salários altos, que tinham bons carros, moravam bem, e não pagavam mais escola, eu quis entender o que estava acontecendo. Então, um dos motivos de endividamento é o desemprego. Outro motivo é doença. Olha o que a Fernanda falou. Ela começou a ficar num processo de depressão, que é uma doença, e aí, para compensar esse processo, ela comprava e acabou se endividando. Outras pessoas têm doença na família e aí tem que comprar medicamento muito caro, pagar, às vezes, consultas médicas de profissionais que não estão no plano de saúde. Às vezes tem que sair da própria cidade para ir em outra cidade fazer tratamento. Então, tudo isso faz com que as pessoas acabem perdendo o controle das finanças. E o outro D, que é o descontrole. Então, olha só, a gente sempre acha que é só o descontrole. E não é. Tem um monte de coisa anterior que vem o descontrole. Você concorda, Fernanda, que tem isso tudo? Nos seus atendimentos você vê isso? Muito, muito mesmo. Eu tenho até uma coach que ela se separou e na época, quando ela casou, ela não casou com divisão de bens. Só que ela assinou um contrato que ela era uma... Como que se diz? É como se ela fosse uma fiadora de um negócio que o marido estava fazendo. E aí eles se separaram e hoje ela tem uma dívida de mais de 1 milhão por conta disso. Porque na época a plantação não deu certo
eles quebraram e aí ela se separou e mesmo assim, mesmo sendo o contrato lá do matrimônio, não dividindo os bens, ela arcou com esse prejuízo, Eu que tá no conheço nome dela também. várias, Fê. É. E até a gente tem várias alunas na formação em coach financeiro mesmo, que vieram também para o coach financeiro para entender esses processos, porque passaram por processo de divórcio dolorido. E não só emocionalmente, dolorido financeiramente também, né? Porque Sim, são é muitas muito, marcas que um divórcio deixa, não só emocional, mas financeiro também pode deixar. sim, com certeza. Né? Então, assim, a gente como coach financeiro, a gente tem sempre esse cuidado, né? Isso é uma característica da minha formação. Quem é meu aluno sabe disso. É uma característica da minha formação. É o não julgamento. A gente, toda vez que a gente vai atender um cliente, que o cliente senta na nossa frente, a gente não julga. Ah, Aline, mas o cara tá todo endividado, é porque ele é irresponsável. Não. Cada um tá lutando a sua própria batalha. A gente nunca sabe qual é a batalha que aquela pessoa está lutando, sabe? Então a gente tem que ter muita empatia, a gente tem que ter muito humano mesmo para a gente atuar como coach financeiro e não chegar para a pessoa e falar assim, ó, que você é burro, você tá assim porque você não se controlou, porque você não fez planilha. Não, gente, a gente não sabe o que se passa na vida da outra pessoa. Então, como coach financeiro, o nosso trabalho é sentar na frente da pessoa, seja presencialmente ou online, né, Fernanda? E às vezes a gente vai ver a pessoa chorar na nossa frente e a gente tá ali e falar, ó, eu te entendo. Eu te entendo, porque a Fernanda passou por isso. Né, Fê? Você passou Sim, por um momento de não ter limite no cartão de crédito mais. Então você sabe o não que que é tinha. isso, né? Para poder atender outra pessoa. E nossa, como é dolorido. E você falar não para as próprias vontades, você ter que fazer escolhas diariamente, não, porque isso aqui agora é prioridade, isso aqui não é. É muito desafiador, gente. E isso faz a gente realmente se colocar no lugar do dia maior, porque você já passou por isso, você já sabe o que que acontece por trás de tudo isso. Então você vai com mais amor, com mais carinho. Você consegue compreender o outro melhor. Isso é tão lindo, gente, porque quando eu comecei minha carreira do coach financeiro, que não tinha essa pegada da metodologia que eu criei, eu via todo mundo muito perfeitinho, sabe? Era como se os coaches financeiros tivessem que ser perfeitos, ter tudo a vida planilhada, nunca ter tido um deslize na vida. Só que, gente, isso é uma utopia, sabe? Isso é uma coisa irreal, que afasta as pessoas. A gente tem aluno que é mega organizado, que faz planilha desde 2000. Tem uma aluna no curso, a Ana, que ela tem a vida dela planilhada, eu acho que desde 2002. Todas as contas dela planilhada desde 2002. Mas por quê? Porque isso é uma característica dela e tá tudo bem. Só que a gente não precisa de perfeição. A gente precisa de pessoas humanas, né? E uma coisa que eu converso com os alunos que eu ensino é que a nossa história inspira, né, Fê? É uma pessoa ver que você passou por isso e que você conseguiu sair dessa história, conseguiu se programar para fazer a sua formação, né, para poder ajudar outras pessoas. Isso também, né? Ah, o Léo tá falando que a Elaine também tem, desde 2003. Tem a vida dela toda planilhada desde 2003. E aí eu até pedi para Fernanda para ela ensinar para a gente aqui uma técnica que a gente usa no coaching financeiro para você, que está aqui assistindo a gente, que você vai poder usar na sua casa hoje, para alguma coisa que você tem aí na sua cabeça que você não sabe o que fazer. E aí eu pedi para Fê para ensinar isso aí. Você ensina para eles, Fernanda? Bom, vocês vão pegar uma folha aí de papel, vão dividir ela em 4 partes. Legal. Essa ferramenta se chama Perdas e Ganhos. Gente, essa ferramenta é poderosíssima para tudo na vida, não só para dinheiro, para tudo. Eu usei ela com um coach meu que estava em dúvida sobre se ele continuava no esporte ou se ele ficava só com a empresa, sendo que ele poderia fazer os dois, entendeu? Não precisava abrir mão. E aí você vai escrever o que que você está em dúvida. Então, por exemplo, vou comprar um presente para cada sobrinho, um exemplo.
de Natal, porque no Natal os gastos mudam, né? E aí você vai escrever numa parte o que que você ganha você fazendo isso, você tendo essa atitude, e o que que você perde fazendo isso. E embaixo você vai colocar, se você não fizer, o que que você ganha não fazendo essa atitude e o que que você perde não fazendo essa atitude. E aí você vai ter total clareza se você deve ou não fazer aquilo. Aquilo ali vai te dar a resposta do que você precisa. Então, se você quer, de repente, tô falando de presente de Natal, mas Vamos falar se de você trocar quer de mudar carro, por exemplo, né, Fê? Que é uma dúvida que o pessoal tem no final do ano. Ah, será que eu compro um carro novo? Troco o meu? Tem gente. Hoje em dia é menos, né? Porque a gente sabe que a economia deu uma balançada, o pessoal começou a ficar mais ligado. Mas antes, as pessoas queriam trocar de carro todo ano. Ou às vezes não é o carro zero, mas vamos imaginar. A pessoa está com um carro há 5 anos. E aí ela está pensando em trocar o carro. Aí ela não sabe se compra um zero ou se compra um seminovo. Ela pode fazer isso, não pode? Sim, nossa, isso dá certo pra tudo, viu, gente? Tudo mesmo. Ó, até desenhei aqui, ó, para vocês verem, ó. Pega uma folha, ó, dividiu aqui, dividiu aqui. Aí a gente, vou colocar sinal, tá? Vou colocar sinal de mais, sinal de menos. Se eu comprar o carro, né? Se eu trocar de carro, o que que eu ganho? Aí você vai botar aqui. Aí vamos fazer, Fê. Vamos imaginar aí, trocando de carro. O que que você ganha trocando de carro? Ai, mais conforto, um carro que não vai muito pro mecânico, Isso, é. Cheirinho de carro novo. Você vai tudo isso. colocando. Mas aí o que que você perde quando Isso. você troca de carro? Ai, eu penso que depende, né? Uhum. Porque se eu fizer um financiamento, tô perdendo dinheiro. Sim. Primeira coisa, perder dinheiro mais. Quero Aham. ganhar. Sim. Ah, eu acho que eu perco isso, E aí, Aline. ó, o que que a pessoa poderia colocar? Por exemplo, se ela troca por um carro mais novo, o seguro provavelmente também vai ser mais caro, Exatamente. né? Então ela Então, tem você que pensar isso. pode agregar. Agregar. PVA de um novo também é mais caro. Também é mais caro. Então é isso que você vai fazendo. Aí, quando você terminar, você vai ter duas listas. Uma lista de pontos positivos, o que que você ganha, uma lista de o que você perde. E aí você vai fazer o quê? Você vai comparar. Então, será que o melhor hoje é ganhar isso tudo aqui e perder aquilo? Ou é não ganhar isso agora e manter isso, né? Porque quando você mantém o carro mais antigo, você paga o seguro mais barato, você paga o IPVA mais barato, você agora tem a manutenção. Então você coloca um do lado do outro. E, gente, no processo de coach financeiro é isso que a gente faz. O cliente chega pra gente, né, Fê, e fala assim: ai, Fernanda, tô com dinheiro guardado. Não sei se eu compro um carro ou se eu deixo meu dinheiro aplicado. Aí você acha que a Fernanda vai falar assim: ah, eu acho que você deve comprar o carro. Não, ela não vai falar isso. Não vai, ela vai sentar, vai fazer uma ferramenta dessa. E quem que toma a decisão no Exatamente. final, Fernanda? Você fez lá perdas e ganhos, a pessoa colocou tudo. É você que olha e fala: olha, eu acho que é melhor esse aqui. Não, é o cliente que decide, gente. A gente não fala nada pro coach. Uhum. Quem decide é sempre o cliente. É ele que toma as decisões. A gente só ajuda fazendo ele ter clareza do que ele quer, dos objetivos dele, e ele decide o que é melhor para ele. Sim, sempre. E aí eu vou contar aqui um segredo. Por que que muita gente contrata consultoria, recebe conselho do amigo, recebe conselho da mãe, recebe conselho do pai e não faz? Sabe por quê? Pensa, eu tenho filhos adolescentes, mas eu não vou falar deles, não, vou falar de mim, tá? Que é melhor. Imagina só, eu adolescente lá com meus 15, 16 anos. Aí minha mãe falava assim: Aline, eu acho que você não devia ser amiga daquela pessoa. Aí o que que eu fazia, gente? Deixava de ser amiga da pessoa? Claro que não, né? Minha mãe não sabe de nada. Quem sabe da minha vida sou eu. Ela que não conhece minha amiga. Vou lá e vou fazer. Aí minha mãe falava assim: ah, eu acho que você devia comprar tal coisa. Aí eu, comprar isso? Que nada. Vou comprar aquilo que eu quero. E comprava aquilo que eu quero. Por quê, gente? A gente quer tomar as nossas próprias decisões. Então, quando alguém manda a gente fazer alguma coisa, a gente escuta e não faz.
Mas quando a gente decide, aí é diferente. Então, no processo de coaching, o coach, que é o cliente, é que tem que tomar a decisão. Porque quando ele decide, aí ele faz. Mas quando alguém manda ele fazer, ó, não faz. Às vezes até na hora a pessoa até faz até alguma coisa, né? Mas depois não vai ter mais resultado, porque não fez sentido. Ah, Aline, mas eu já sou contador, já sou administrador, eu já sei fazer coaching. Não, se você não fez, se você não se formou coach, você não sabe, porque é uma metodologia. Então, tem a forma de fazer o cliente alcançar o resultado dele, que não é dizendo para ele o que ele tem que fazer. Porque quando você diz o que ele tem que fazer, ó, não adianta, tá? É o famoso gaste menos do que você ganha. Todo mundo sabe disso. Mas será que faz? Não faz. Né? Não faz. Exatamente. E aí conta pra gente, agora que a gente já ensinou o pessoal a fazer perdas e ganhos, conta pra gente quem são as pessoas que você atende. Por que as pessoas te pedem ajuda como coach financeira? Eu atendo empreendedores, mas o meu foco maior também é empreendedor na área da beleza, né? Então, tá mais da área da beleza. Mas eu me envolvo com empreendedor, porque é uma coisa que já vem de mim, desde pequena, já faz parte do meu contexto. Então, eu tenho a noção de como que funciona, né, o empreendedorismo. E aí eles me procuram pedindo ajuda, socorro para organizar as finanças, para planejar, para ter realmente aquela clareza do que eles querem. O mais legal assim nos processos, né, que eu tenho trabalhado é que é muita virada de chave, muita mudança de mindset e aquele resgate de sonhos. Isso é uma coisa muito legal que eu tenho percebido nos meus clientes. É um resgate de sonho que ficou adormecido, que aconteceu muitas coisas, né, durante aí a trajetória de vida e que eles foi se anulando, deixando que era bom para eles, né? E aí o processo de coach, gente, é muito incrível porque é um coach financeiro. A gente olha para o dinheiro, a gente lida, né, nas ferramentas com o dinheiro, mas é toda a vida da pessoa. Todos os pilares da vida da pessoa são trabalhados durante o processo. Isso é maravilhoso. Então, assim, são pessoas reais, né, que estão ali no dia a dia trabalhando, que têm os seus desafios, assim como eu, como a Aline tem os desafios dela, mas eles conseguem, a gente vai conversando, tudo, destrava, aí tem aquele site assim, nossa, eu vou fazer tal coisa. E aí vai, o negócio flui, as pessoas vão e se realizam. E olha, isso não tem preço. Não tem preço. Verdade. É realmente incrível, gente. Olha, vale a pena conhecer a Aline Sopper, vale a pena passar por um processo de coaching financeiro, se você está precisando, está passando por algum momento. Eu falo assim, hoje eu tenho um lema de que pessoas precisam de pessoas, né? Com certeza. Isso é um fato real. Então, se você está passando por algum processo, busque ajuda, não deixe lá adormecido, não perca mais tempo, não perca sua vida esperando que as coisas vão acontecer. Não vai. É você que tem que querer essa mudança, passar realmente por essa transformação, que é maravilhosa, gente. Vale muito a pena. Fê, ó, beijo pra você, bora crescer. E quem não segue a Fernanda ainda, aproveita e segue a Fernanda também no Insta, tá bom? Beijo!